Bolsonaro ficou em silêncio na maior parte do depoimento dele à Polícia Federal. O único momento em que ele resolveu falar foi quando ele sentiu a masculinidade dele ameaçada. Lógico. Vamos ver as informações que nos traz a nossa Sofia Labanca. E aí, Sofia, como é que é isso? O Bolsonaro sentiu a masculinidade dele ameaçada durante o depoimento? Exatamente, Ana. O Bolsonaro, ele prestou depoimento na Polícia Federal no dia 22 de fevereiro, ontem, né, em relação ao dia que nós estamos gravando, que ficou conhecido como Super Quinta, né, porque foram 24 pessoas que estariam envolvidas aí na tentativa de golpe que foram prestar depoimento à polícia ao mesmo tempo, né, simultaneamente, justamente para não poderem se comunicar entre si, dizer o que um dizer para o outro o que falou e tal. E a maioria dessas pessoas ficou em silêncio, e o Bolsonaro, inclusive. Mas tanto é que ele entrou e ficou lá 15 minutos, Ana. Ele entrou, ficou 15 minutinhos, já saiu. E, de acordo com os advogados dele, entrou quieto e saiu calado. Mas depois chegou a imprensa, mais no finalzinho da tarde de ontem, Ana, a informação que teve uma pergunta específica que foi feita ao Bolsonaro, que essa fez ele se manifestar assim, ainda de maneira irritada. Vamos lá para o News e ver que pergunta foi essa. Ai, ai, ai. O que será que fez Bolsonaro quebrar o silêncio? O que a Júlia apurou? Teve um momento de grande tensão no Bolsonaro, apesar do silêncio dele. Ah, é? Grande tensão mesmo. Ele ficou 5 minutos lá. Teve um momento de tensão em 5 minutos. Foi. Ele é desses. Foi perguntado que você tem um interrogatório de praxe inicial. Ele pergunta sobre identidade de gênero. Aí depois pergunta se ele se identificava pelo gênero do documento. Ele ficou extremamente contrariado e nunca Bolsonaro foi tão Bolsonaro como naquele momento. Imagina que são dois cachorros. Pode repetir, porque você é uma pessoa educada. Exatamente. Mas me explica melhor. Aquele clima de constrangimento. Pera, por favor, que tenha vídeo disso e que isso vaze um dia. Se for gravado, não vazou, né? Alguém, você aí que tem esse vídeo na mão, se esse vídeo existe, ouça no seu coração. O mundo precisa ver esse momento. Perguntaram se qual é o seu qual é o sexo, gênero ele dele, diz é isso? masculino. Perguntar assim, qual é o seu gênero? É isso. E como ele se deve ter falado, identifica? com certeza, masculino. E aí perguntaram se Porque ele é um se questionamento identificava com aquele padrão. gênero. Isso. Não, é padrão, porque você tem que dizer Pela hoje... legislação hoje. Além de ser respeitoso, virou praxe. Quando você vai para um depoimento, você pede para a pessoa se identificar. Aliás, em qualquer lugar. Eu participei de uma gravação com a Maju essa semana. Você tem que se identificar. Você se identifica, você mostra, você diz como você se entende, como você está vestido, você dá todas as suas características. Então, é praxe. Mas o Bolsonaro, acho que não acho que ele achou que era essa pergunta. provocação. O advogado esqueceu de avisá-lo que ali não tinha nada que o inculpasse. Adorei. Agora a gente sabe como é que faz ele falar, né? Interrogadores? Pois é. E daí, Ana, parece que chegaram a perguntar para ele se ele era cis, né? Depois de perguntarem como ele se identificava, perguntaram para ele se ele era cis. E ele não soube responder. Vamos lá pro UOL? Vamos. Não, eu vou deixar meu comentário para depois. Vamos ouvir. A Polícia Federal tem perguntas a ser respondidas e tem protocolos ali também, né? Aquelas perguntas iniciais que são feitas antes do depoimento. E ontem isso deu o que falar, inclusive, com o Bolsonaro. Ele ficou ali cerca de 5 minutos em silêncio, mas no começo ele foi perguntado, na hora ali da apresentação, se ele se identificava como um homem cisgênero,
né? E ele falou que não sabia o que isso significava, ou seja, cisgênero, no caso, é se ele se identifica com o gênero que foi atribuído ali a ele quando nasceu, no caso, como um homem. Então, essa história já deu repercussão, ele disse ali que não sabia do que se tratava, e isso já deu o que falar, inclusive com resposta aqui de aliados políticos de Bolsonaro, criticando o fato da Polícia Federal ter feito essa pergunta de se ele é cis. O termo usado, então, para pessoas que se identificam com o gênero que foi atribuído ao nascer. Isso aqui, a gente trazendo esse destaque aqui agora dessa atualização do cisgênero, esse questionamento que foi feito pela corporação, solicitado ali na hora de preencher a ficha do depoente. Então, nas redes sociais, os aliados políticos do ex-presidente já foram ali questionar e criticar a Polícia Federal pela pergunta. Aqui tem um tweet da Janaína Pascoal, aqui falando qual o sentido de, no momento do depoimento, perguntar se a testemunha ou interrogado é cis. O intuito é promover a igualdade entre os seres humanos. Pessoas trans lutam há anos para não terem essa condição destacada em seus documentos de identificação. Essas tantas designações vão na contramão do que anunciam. É triste aqui, segundo a Janaína Pascoal. Pode parar por aí, Ana. Até porque deixar essas pessoas falarem aí não... Não, na verdade, esse comentário da Janaína, eu acho que até dá pra gente falar um pouquinho sobre isso, dá pra tirar uma discussão interessante. Os que vêm depois, daí vai falar do Jorge Seife, etc. Daí, assim, é só chorume do chorume. Teria que dar aviso de gatilho antes da gente tocar os próximos comentários. Mas eu acho que, assim, dá pra gente tirar duas coisas interessantes aí. Primeiro, a discussão de o que é cis, né? Porque isso pode parecer uma coisa óbvia, mas para muita gente não é. Né? Cis, basicamente, é a pessoa que não é trans. Né? Se você não é trans, você é cis. Basicamente isso. Eu já vi as pessoas dizendo, se não é trans, é normal? Não é normal, porque isso aí daí é uma coisa que você está colocando as pessoas trans como anormais. Se você... Já vi gente dizendo, se não é cis, é hétero. Não, também, porque a pessoa trans pode ser hétero, pode ser homo, pode ser bi, como a pessoa cis pode ser hétero, pode ser homo, pode ser bi. Então, cis é basicamente quem não é trans. Se você, quando nasceu, te disseram você é homem e você se identifica como homem, você é cis. Quando você nasceu, te disseram você é mulher e se você se identifica como mulher, você é cis. Se você fugiu disso, você é trans. Então, vamos deixar isso aí. Eu acho bom, assim, ser bem didático. Daí, quanto ao comentário da Janaína, eu realmente achei interessante. Eu acho que levanta uma questão interessante, Ana, porque... De fato, existe uma luta por parte das pessoas trans de que documentos, especialmente a carteira de identidade, não traga essa informação, que na nova carteira de identidade chegou-se a cogitar colocar a questão do sexo nessa carteira de identidade, chegou-se a cogitar colocar a questão do nome social, e houve aí uma briga por parte das pessoas trans de que não colocasse esse tipo de informação, porque para uma pessoa trans isso pode expô-la. É verdade. Seja constrangedora ou até perigosa. Então, seria realmente melhor que não tivesse esse tipo de identificação, tivesse só um nome mesmo, sem o sexo, como é a carteira de identidade hoje, que não traz o sexo, e assim por diante. Agora, por outro lado, existem alguns lugares que a briga é exatamente o contrário, que é para que conste. E entre elas está justamente os documentos da polícia. Porque por muito tempo, assim, você ia registrar um BO, por exemplo, por violência, e não trazia orientação sexual, não trazia identidade de gênero, o que prejudicava você manter as estatísticas sobre violências contra essa população. Então, a Janaína aí, eu não sei se é por má intenção ou se é por... Vamos dar o benefício da dúvida, se é por conhecimento ou por má intenção, ela faz essa confusão, sendo que não, a população trans quer que conste nos documentos da polícia a questão da identidade de gênero, justamente para quando nós, e para quem não sabe, eu sou trans, para quando nós formos vítimas de violência, vá para as estatísticas, essa pessoa trans foi vítima de violência, e não ter que ficar acontecendo como aconteceu por muito tempo, de as estatísticas de violência contra pessoas trans, contra pessoas homossexuais, dependerem de onde ir lá buscar nas notícias, nos jornais, e fazer as estatísticas a partir disso. A gente realmente ter aí uma fonte mais acessível e eu diria até mais confiável, não depreciando o trabalho de quem faz esse tipo de levantamento, mas
mais confiável mesmo, porque vem da própria fonte. Sim. Então, não, a gente quer sim que conste nesse tipo de lugar a pergunta da identidade de gênero. Boa, super esclarecedor mesmo, né? Porque eu ia me perguntar mesmo, em algum momento, se a pergunta ali durante o depoimento poderia ter sido uma forma de provocar o Bolsonaro, sabendo dos preconceitos dele, sabendo, agora, né? Agora é uma pergunta de praxe. Entendi. Foi agora com o governo Lula, inclusive, né? Até pouquíssimo tempo isso não seria perguntado. Entendi. Então, essa hipótese a gente tira da mesa. Agora, a hipótese de que o Bolsonaro, de fato, não saiba o que é cis, eu duvido bastante. Eu acho bem provável. Que ele não saiba? Eu acho bem provável, sinceramente, Ana. Você acha? Eu acho. Tem muita gente que não sabe. Mas o cara tem tanto preconceito, ele não se informa minimamente dos preconceitos que ele tem? Pra saber contra o que ele tem preconceito? Ou ele, será que deliberadamente também conflui, né? Cis e trans com hétero, enfim, vai misturando as coisas, porque a confusão, esse é o ponto. A confusão ajuda o preconceituoso também, né? Quanto menos informação, melhor, assim, para você odiar as pessoas, né? Mas, enfim, eu achei ótima essa história. Primeiro, por permitir a gente fazer essa discussão aqui. Boa. E segunda, porque vai permitir eu fazer uma capinha dizendo que Bolsonaro não sabe se é trans ou não. Porque, olha, se ele não sabe se é cis, eu posso dizer que ele não sabe se é trans. Por favor, Sofia. Tudo que vai deixar ele nervoso, irritado... deixa a gente um pouquinho mais vingado na vida. Muito obrigada. É isso? É isso. Vamos lá. Beijo, gente. Se você for prestar depoimento, é bom você saber responder as perguntas, até mesmo as mais